Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo, por aqui sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, você sabe, uma visão diferente no seu dia a dia, com personalidades importantes, falando de assuntos extremamente interessantes, como de sorte hoje, mais uma vez, o assunto é muito legal. Meu amigo, se não houver frutos, valeu a beleza das flores? E se não houver flores, valeu a sombra das folhas? Se não houver folhas, valeu a intenção da semente? Muito legal isso. Sabe com quem eu converso hoje? Com uma jornalista, Vera Longini, querida Vera Longini. Hoje você aqui, obrigado pela presença como jornalista. Eu que agradeço. Mas você é uma das vozes, uma das portas-vozes da Expo Flora, é isso, Vera? Isso mesmo. Já estou lá há 16 anos. 16 anos, Vera? 16 anos trabalhando com aquela beleza toda. Que legal, que legal. Vera, caiu seu microfone aí, não? Só caiu a a caixinha, mas a gente põe ela aqui, olha. É, só deixar ela não cair, porque se cair, sai o fio e aí a gente não consegue tirar. Fala um alô aí. Oi? Pronto, tá Deu saindo certo? aí, tá certinho? Então tá bom. Porque às vezes sai o fiozinho, né? Ô, Vera, o que é Longini? Você é parente do Rafael Longini, que joga no Guarani? Olha, eu preciso montar essa árvore pra gente ver se a gente tem parentesco ou não. Mas eu espero que sim, porque o lado pobre da família eu conheço inteiro. Então, quem sabe agora eu conheço alguém que deve ter um futuro brilhante por aí. Pois é, e de repente, né? De repente o cara explode. Aliás, ele é um bom jogador, muito bom jogador. Vai que Pode ele ser porque a italianada, meus avós vieram para o Brasil naquela leva, né, dos italianos, né, que vieram trabalhar na lavoura em substituição à mão de obra escrava. E a família já era numerosa quando chegou no Brasil, só que se espalhou, porque cada um foi trabalhar numa fazenda diferente. Na divisa lá com Minas, Caconde, foram para o Paraná. Então os Longini se espalharam muito assim para pode ser que tenha um laço aí. Pode ser que tenha assim. Meus amigos, eu vou conversar com a Vera Longini aqui sobre Expo Flora. E nós temos cada imagens lindas, né? Cada fotos maravilhosas. Mas antes, eu não consigo trazer a Vera aqui. E se a gente não conversar um pouquinho sobre o patraismente da nossa vida, né? Porque a gente trabalhou junto lá na Rádio Central, não foi? Nós trabalhamos em época boa, hein? Isso foi nos anos 80, né? Que rádio forte era naquele momento, né? Começo dos anos 80, era uma rádio voltada para o jornalismo. E era, nossa, muito dinâmico, né? O Wilson José era teu chefe, não? Era, o Wilson José, o Romeu Santini. Romeu Santini. E a gente tinha as viaturas de frequência modulada. Era uma coisa nossa, era uma novidade. Era uma das poucas rádios que estavam ao vivo em qualquer lugar onde o fato estivesse acontecendo. Era muito legal, Foi a primeira rádio em Campinas a fazer isso, né? Pois é, a rádio foi inaugurada no dia 7 de novembro de 1980. E eu me recordo de estar no dia da inauguração, fiz parte, fui chamado, o doutor Lauro Moraes era o dono, ele foi a São Paulo me buscar, eu trabalhava na Rádio Capital, Alfredo Orlando era o comandante de esportes e tal. Grande Alfredo. Grande Alfredo, mas uma rádio fantástica, a gente acompanhava a seleção brasileira, viajava para tudo quanto é lugar, né? Foi meu primeiro emprego em jornalismo e uma grande escola, né, Alberto? A gente tinha uma equipe bacana lá também, né? Os mais experientes, assim, sempre puxando nós, né, que eram os mais jovens, né? E uma rádio muito dinâmica, né? Era jornalismo 24 horas. 24 horas de jornalismo. Muito legal, muito legal. E depois de lá você foi para onde? Fala um pouquinho da sua carreira como jornalista. No Correio Popular, fiquei 10 anos no Correio Popular, fui chefe de reportagem lá. Aí, nesse meio tempo, eu sempre tive 2, 3 empregos, né? E aí eu trabalhei também na IPTV, trabalhei na época era TV Campinas ainda. Eu trabalhei na Rádio Cultura, trabalhei na Educadora. Eu trabalhei para todo mundo, né? Eu fui correspondente do Globo, fui correspondente da Folha de São Paulo, eu trabalhei na TVB, né? Na época era SBT ainda. Fui trabalhar em Salvador, na TV Itapuã, também em Salvador. Cobrindo as altas temporadas lá, grande época da minha vida. Que experiência que você tem, não, Vera? Foi. E ainda fui... dei aula na PUC, Sim, isso que eu ia falar. Você foi professora de jornalismo, né? Trabalhei em assessorias públicas e privadas, na PUC, né? Dentro do jornalismo, qual que é o segmento que você lecionava? Técnicas de redação. Técnica de redação. Redação e jornal comunitário. Tá. De jornais comunitários. Ô, Vera, por falar em técnica de redação, que tristeza, né? A editora Abril, ontem, dispensando cerca de 500 funcionários. Foram 10 publicações encerradas. 10 publicações que foram encerradas. Então, continua, se não me engano, ainda com... Não sei se são 18 ou 13 que continuam, mas quantos jornalistas fora do mercado de novo, hein?
Ah, não, mas eu acho que hoje o mundo, ele está se atualizando. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar em redação ou em rádio. Como que a gente fazia uma transmissão? Garrinha, você lembra disso? Sim. Que a gente tinha um gravadorzinho. Tirava, era um gravador que era um tijolão, tirava o né? bocal do telefone. Tirava o bocal do telefone, punha o fiozinho aqui, ali. né? Isso. Prendia no bocal do telefone e ligava. O gravador era desse tamanho, doía a mão, ficava aquele. Exatamente. Aí fui trabalhar em jornal, eu falo, já era anos 90, os anos 80 eu estava em rádio, aí anos 90 eu estava em jornal. Quando eu conto que não existia computador e não existia aparelho de fax, todo mundo olha para mim, você é uma jurássica, né? E sou mesmo. Como que a gente fazia? Era uma máquina de escrever com papel carbono. Exatamente. E errava, tinha que jogar, parece aqueles filmes, né, de escritores, né, que você vai amassando e jogando no lixo. Era daquele jeito, e com papel carbono. Errava, tinha que tirar e começar tudo de novo. Não tinha mais esse Ctrl-C, Ctrl-V. Nada disso. Era correspondente do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, e a gente passava o material por telex. Então eu tinha que escrever na máquina, redigir na máquina de escrever, ir para a sala, era uma sala fechada, que tinha aquele aparelho desse tamanho. Não redigia, você datilografava. Datilografava. Aí tinha que escrever tudo de novo no telex. E a acentuação era diferente. A letra E, né, com acento, era E e H. E depois você tinha, quando recebia o telex com as notícias nacionais e internacionais, a gente tinha que pentear o telex, que era arrumar essas coisas. E hoje... Gente, hoje com o celular você faz tudo, você faz imagens, manda para uma televisão, manda essas imagens. Todo mundo é um jornalista hoje, todo mundo é um cinegrafista, todo mundo é um apresentador. Eu falo que todo mundo é comunicador, jornalista não. Exatamente, desculpa, é verdade. Todo mundo é um comunicador, exatamente. E você me falou uma frase aqui que eu acho que é importante a gente deixar aqui para o nosso querido telespectador. Apesar de tantas demissões, apesar dos pesares, quem é um grande jornalista, um grande redator, nunca vai ficar desempregado. Tenho certeza que não. Hoje em dia, se você pensar bem, todo mundo precisa de conteúdo. Quanto mais a comunicação cresce, mais é importante o papel daquele que sabe comunicar. Você vê que mesmo nas redes sociais, que hoje, né, acabam sendo um grande canal de comunicação, né, e bem democrático para todo mundo. Sem dúvida. Você precisa de muito cuidado com as fake news, com o que se posta nessas. Então falta credibilidade. Para aquela pessoa que sabe fazer a notícia, que sabe fazer a comunicação, que tem credibilidade, esses vão ter sempre um papel importante no mercado. Isso aí, não só nesse segmento, mas em todos os segmentos da vida, por mais que haja saturação no mercado, pode acreditar, aquele que é dotado de talento jamais, claro, o talento tem que estar associado ao trabalho, não adianta ter só talento, não trabalhar. Trabalho e talento são invencíveis, tá certo, cara? Com certeza. Isso ninguém tira. Ninguém tira. Bom, vamos entrar aqui no mote da nossa entrevista, vamos entrar aqui no nosso texto, porque senão depois a produção fala também, você só ficou falando de outras coisas, não falou o que tinha que falar e no final não deu tempo de conversar sobre tudo. Mas, aliás, me diga uma coisa, você é autora do livro 100 anos do Monjolinho, da biografia de Ivandir Justino da Costa Dias, voluntária do amor. Você é autora do livro? Isso. Essa história, a minha mãe era voluntária no Mãe Maria Rosa, que é uma entidade assistencial que tem em Campinas, que foi a primeira casa da sopa, era conhecida como Sopa do Grameiro. Funcionava ali no Taquaral. Aí nos anos 70, com a urbanização da Lagoa do Taquaral, as famílias que ali moravam, né, o Grameiro, porque o Taquaral era um grande gramado, era um matão lá. Tá. E essas famílias foram transferidas lá para a área dos Amarais, da Jardim Campineiro. E elas continuavam vindo tomar sopa ali no Taquaral. Aí houve todo um movimento para construir essa entidade lá no Jardim Campineiro. E minha mãe, desde que eu tinha 6, 7 anos de idade, era voluntária nessa casa. E acabava, como não tinha babá, acabava me levando junto. Não só a minha mãe, as outras voluntárias também. Então, nós somos uma nova geração que acompanhou todo esse movimento e que continuou trabalhando por essa casa. E essa mulher, a Vandir Dias, ela fez um trabalho muito importante. Quando não se falava ainda em terceiro setor, em programas socioeducativos, ela já fazia tudo isso. Ela já implantava. A história dela é muito bonita e muito interessante. Ela morreu jovem, aos 57 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão, que geralmente acomete a fumantes, e ela nunca fumou.
E pelo fato de eu ser jornalista, o marido dela, que é o fundador com ela dessa importante entidade que já fez 50 anos, pediu para que eu recontasse a história. O que ela fez. Ela foi considerada nos anos 80 a Dama da Caridade de Campinas. Olha que coisa linda. E aí, não era para ser um livro, mas assim, a documentação fotográfica e a documentação da própria entidade era muito rica. E eu vi ali que estava a história do terceiro setor no município. E aí surgiu esse livro, essa biografia da Wandir Dias. Bom, vamos falar da Expoflora. Você faz parte da comissão. Quantas pessoas são envolvidas? Então, na comissão organizadora são 5 pessoas. 5 pessoas. 5 pessoas, né? Mas a Expoflora emprega 1.500 pessoas diretamente e gera mais de 5.000 empregos indiretos. Se eu falar Expoflora, tá errado? Não, Expoflora, exposição. Sim, mas eu posso falar Expoflora ou Expoflora? De exposição, é exposição de flores. E às vezes eu gosto de enfatizar o X ali no quadro. Expoflora, bonito. É que é uma exposição de flores, Uma exposição né? de flores, tá certo. Exposição de flores. Aliás, é a maior exposição de flores e plantas ornamentais realizada anualmente na Olambra. É a maior do Brasil, né? Da América Latina. Da América Latina. Da América Latina. Não tem uma exposição desse tamanho. A Expoflora acontece num parque de 250.000 metros quadrados. É muito grande mesmo. E ali a gente tem várias atrações, todas elas ligadas às flores e à cultura holandesa. E a Expoflora está fazendo 70 anos. Não, 37 anos. 37 anos. 37ª edição. São 70 anos da imigração holandesa. Exatamente. É uma história interessante, porque há 70 anos atrás, esses holandeses vieram para o Brasil porque a Holanda estava destruída pela Segunda Guerra. Eles não tinham mais o que fazer naquele país. Os campos destruídos, os prédios destruídos. E o Brasil era um dos poucos países que aceitava migrações em grupo. Então, os holandeses vieram para cá, ao contrário, né, dos imigrantes italianos, né, como os meus avós, por exemplo, que vieram com uma mão na frente e outra atrás para trabalhar nas fazendas como empregados. Os holandeses não, eles vieram com dinheiro para montar alguma coisa aqui. Só que eles foram enganados, né? Eles compraram uma fazenda, a Fazenda Ribeirão. Essa fazenda pegava parte dos municípios de Jaguariúna, Mojimirim, Arthur Nogueira... Santo Antônio de Posse também. Santo Antônio de Posse, esses 4 municípios. E eles compraram essa fazenda. Bom, primeiro eles trouxeram gado de leite, aquelas vacas holandesas. Vacas holandesas, famosas. Só que elas não resistiram ao clima tropical e grande parte morreu. Aí eles foram, então, nessa fazenda que eles tinham comprado, né, essa Fazenda Ribeirão, plantar o que comer. Só que o solo já estava muito micado pelas culturas do café e do açúcar que tinha sido muito farto, né? Tinha dado muito lucro, né, para os fazendeiros na época. E a terra ali estava estragada, não dava para mais nada. Eles conseguiram, então, a ajuda de uma associação católica da Holanda e do governo brasileiro e importaram um navio de calcário e trataram toda aquela terra. Eles começaram do nada, eles são muito lutadores e eles começaram plantando arroz, feijão, criando galinha, porcos. E aí, depois de um tempo, que é 70 anos, então quase 10 anos depois que eles estavam aqui, né, eles começaram a trazer as primeiras mudas de flores, que foram os gladiolos, que a gente conhece como palma de Santa Rita. E eles começaram a plantar e dali foi um pulo para que eles se transformassem na maior potência brasileira da produção. Você já foi à Holanda? Já. Fui 4 vezes à Holanda. Por conta da Expoflora. E nós estamos muito distantes do que eles fazem lá ou não? Olha, a Holanda está muito avançada na questão de tecnologia das flores. Todas as novas variedades que a gente vê aqui, aquelas que a gente lança na Expoflora, todos os anos os produtores têm flores novas no mercado. E essas novas variedades geralmente são desenvolvidas com tecnologia na Holanda. O Brasil desenvolve pouquíssimas novas variedades. Você tem a espécie, por exemplo, a rosa é uma espécie. Só que a rosa, você tem a rosa vermelha, amarela, branca, a cor de rosa, a mesclada, a com espinho, a sem espinho, com caule longo. Cada uma delas é variedade. Então, nós temos hoje no Brasil cerca de 300 espécies, que é aquela que Deus criou, e mais de 3.500 variedades. Aí, essas variedades, eu falo, Deus cria espécie, o homem
com a sua sabedoria e inteligência, também cria as variedades e a Expoflora divulga. Então, nós somos um tripé bem bacana. Muito bem, Vera. E esse ano a Expoflora vai receber um número muito grande de visitantes, como de sorte em todos os anos. O que vocês esperam para esse ano em termos de presença? Olha, a gente do público? sempre trabalha, Alberto, com 300 mil visitantes. Mas o ano passado foram 328 mil, outro ano foram 320 mil. Porque varia muito. Como a gente funciona de sexta a domingo, tem ano que o feriado de 7 de setembro São 3 cai numa dias, quinta. então? São 3 dias durante 5 semanas. 5 semanas. Então, geralmente são 15 dias, 16 dias ou 17 dias, porque o feriado de setembro, quando cai no meio da semana, a gente emenda. Esse ano nós não temos o feriado de 7 de setembro. Ah, tá. Então é sempre sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado, domingo, durante 5 semanas, a partir do dia 23. Do dia 23 de agosto até o dia 24 de setembro. Agora, nós estamos vendo aí algumas imagens do local. Minto, Aliás, 24 de agosto até 23 de setembro. 23 de setembro. Eu vou no dia 23 de setembro, porque eu vou completar 40 anos de casado. Eu já passo lá os 40 anos de casado lá na Expoflora. Já garanto uma festa para você. Obrigado. Querida, a gente não tem noção da grandiosidade. Quantas pessoas estão envolvidas para que o evento se realize? Olha, só de empregos diretos, a Expoflora gera em torno de 1.500. Olha aí. E mais de 5 mil empregos indiretos. Então, você imagina que por dia você já tem 7 mil pessoas ali dentro desse parque, que é imenso, como vocês estão vendo pelas imagens. É um parque muito gostoso, é um parque europeu. Muitas atrações, né? Muitas atrações. Você tem, só em Flores, você tem a mostra de paisagismo e jardinagem, com ideias para como você pode decorar a sua casa com plantas e flores. Aí nós temos a exposição de arranjos florais, que é o grande carro-chefe, né, do evento, que é onde a gente mostra as novidades, né, em flores e plantas. Para você ter uma ideia, uma novidade, uma nova variedade, às vezes demora de 5 a 7 anos para chegar ao mercado. Olha. E é um trabalho, os melhoristas, que a gente chama os breeders, eles trazem essas novidades e oferecem para os produtores brasileiros, e aí eles têm que testar a aceitabilidade dessa flor no solo brasileiro. Olha, e demora uns 7 anos. Uns 7 anos, mais ou menos, para que uma nova variedade seja apresentada ao mercado. Agora, a Expoflora, ela se destina o quê? A consumidor final mesmo? Ou ao comerciante? Não, ao consumidor final. Tem 3 eventos em Olambra, no Parque da Expoflora. Um deles é a Hortitec, que é destinada aos produtores. O segundo evento em Flor e Garden Fair, que são destinados aos floristas, aos artistas florais, aos decoradores. E a Expoflora é para o público de maneira geral, por isso que ele atrai tantos visitantes. Tem muitos expositores, não é isso? Tem os expositores, não de flores, porque assim, são 2 cooperativas. Todos os produtores de Olambra, são mais de 400 pela cooperativa Veiling e cerca de 60 pela Cooperflora. Então, você vê que nós temos quase 500 produtores comercializando por essas 2 cooperativas de Olambra. São os produtores dessas 2 cooperativas que levam as suas flores para serem mostradas na Expoflora. O objetivo da Expoflora, ela não é uma feira. O objetivo dela não é vender flores. Mas vende. É mostrar. Vende porque quem vem até a Expoflora, a gente recebe visitantes do Brasil inteiro e de outros países também. Só ano passado nós tivemos 7 excursões da China. Para você ter uma ideia. Recebemos excursões da Colômbia, da Venezuela, da Argentina. Que grandiosidade que é isso, velho? Olha, ela movimenta o mercado. A gente não tem essa exposição de arranjos florais. Onde só você mostra, mostra, que coisa linda, é uma né? beleza, Espetáculo. É de encher os olhos, uma né? preparação absurda também. Quanto tempo de preparação para a Expoflora? 1 ano. 1 ano. Terminou a Expoflora em setembro, a gente já começa a edição seguinte. Os ingressos, para você ter uma ideia, Alberto, a gente começa a vender em fevereiro, com descontos bem razoáveis, de 70%. E esses descontos vão até o dia 15 de agosto, que já estão com 52% de desconto. A partir do dia 15 de agosto não se vende mais ingresso com desconto. Por que a Expoflora faz isso? Para poder controlar o acesso ao público por dia de evento. Então, as excursões, nós limitamos esses ingressos promocionais a mais ou menos 5 mil por dia e com isso nós conseguimos controlar o número de ônibus que chegam do Brasil inteiro.
Tá. Você vai dividindo por esses dias para evitar superlotação do parque, para que você possa bem atender com sanitários, com restaurantes. Sim, você dá um atendimento digno, né? Isso é importante. Agora, o entorno, né? As cidades circunvizinhas, as cidades que formam aí grande parte da região metropolitana de Campinas, o que movimenta em termos de hotelaria, em termos de restaurante, em termos de tudo, né? Pedreira, por exemplo, é uma cidade que deve receber muito mais visitantes durante a Expoflora. Pedreira, Serra Negra. Todas aquelas cidades. Para você ter uma ideia, Alberto, a Expoflora beneficia cidades num raio de 80 quilômetros. O nosso cálculo é que o movimento financeiro seja de 24 milhões de reais. Que você movimenta os hotéis, você não encontra vagas, às vezes, nem nos hotéis de Campinas, nessa época do ano. Muito difícil você encontrar vaga. Os restaurantes, as empresas de transporte e toda a indústria de turismo. Pedreira, por exemplo, que tem a sua famosa pela sua cerâmica, também não vê a hora de chegar a Expoflora, se preparam, porque a Expoflora faz turismo de um dia. Vem aquelas excursões lá de Fortaleza, de Rondônia, ou do Rio Grande do Sul. Você está me falando, desculpa te interromper, velho. Você está me falando da movimentação de Viracopos devido à excursão aérea também. Aérea. Nós temos percebido nos últimos anos uma grande parte de excursões aéreas também. Antes era rodoviária, ainda a gente tem um grande fluxo de ônibus, mas as excursões, as agências de turismo, essas agências conhecidas, né, estão fazendo pacotes para a Expoflora já há 5, 6 anos, ou mais até. O Rio de Janeiro, por exemplo, esse ano está tendo uma procura muito grande de excursões aéreas e rodoviárias do Rio de Janeiro para a Expoflora. Tem uma explicação para isso, não? Eu não sei. A gente só sentiu pela central de... Tá faltando flor no Rio, né? Tá faltando flor e amor, né? O pessoal tá querendo um pouco mais de alegria, né? Colocar um pouco mais de alegria, né? Aliás, a alegria deve ser durante todo o passeio. Um pouco menos de preocupação, né? Com certeza, né? Com certeza. Deve ser o tempo todo uma alegria ficar passeando. Agora, a arrecadação efetiva da Expoflora, ela vem dos ingressos ou do que efetivamente? Olha, é um conjunto, né? Porque a Expoflora você tem um parque de 250 mil metros quadrados e quando nós falamos de expositores... Com alimentação, nós tudo lá também, fast food. São 2 praças de alimentação, são 16 restaurantes, tem as confeitarias e... tem comida para todos os gostos, né? A gente tem a comida típica holandesa, muitos restaurantes, e também tem as brasileiras. Estacionamento farto, sem problema. 5 mil vagas no estacionamento, tem 200 sanitários. Na sexta, sábado e domingo, a partir de que horário? É das 9 da manhã até as 7 da noite. Tanto sexta, sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo. A gente tem, às vezes, um fluxo maior no horário das 11 até as 2 da tarde. Então, a gente até pede para as pessoas, ou você chega cedinho, ou então chega assim, depois da 1h30, 2 horas da tarde. Porque no horário das 11 até 1h, dá movimento na estrada, às vezes dá congestionamento. Sim. Todo mundo quer visitar, por exemplo, a exposição de flores e a mostra de paisagismo no mesmo horário. Então, dá fila. E a gente orienta as pessoas o tempo todo por alto-falante. Claro que o estacionamento lá é pago, né? É pago. Sem dúvida. É terceirizado, né? A estrutura é muito grande para você tocar um evento sozinho como esse. Né? Imagino, claro. Eu já fui à Expoflora. Mas é estacionamento com seguro. E me lembro de ser, isso já faz algum tempo, me lembro de ser muito grande. Hoje você tem entretenimento, você entra de manhã até a noite, você está andando, passeando, se alimentando e tal, você tem coisa para ver à vontade. Só o parque já é uma grande visita, né? Se você andar pelo parque vendo os jardins que são feitos, esses jardins que tem no parque, isso já é uma grande atração. A mostra de paisagismo são 20 ambientes de uma residência, né, criada para você, como eu expliquei, ter ideia. Como fica eu decorar um quarto? Onde que eu vou colocar flores dentro da minha casa? O que fica bacana? Depois você tem a exposição de arranjos florais. Todos os dias, às 4 horas da tarde, nós temos a Parada das Flores. É um cortejo que leva o público até a chuva de pétalas.
Sim. E todos os dias é realizada essa chuva de pétalas. Todo dia tem a parada. Todo dia tem a parada. Todos os dias tem todas as atrações. Todos os dias são iguais. Todos os dias são iguais. Não tem apresentações diferentes. Isso é importante, porque aí a pessoa fala, passei num dia tal, não tinha tal coisa. Tem o Museu de Olambra, que você pode visitar. Você tem um passeio turístico, que também faz um city tour por Olambra e vai até uma fazenda produtora de flores para você conhecer como é que funciona uma fazenda dessa. E aí tem um campo aberto para você poder fazer fotos. É bom explicar isso porque, assim, as flores, geralmente, elas são vendidas fechadas para os consumidores. Porque a ideia é que ela abra na casa do consumidor para que ela permaneça mais tempo. Aí a mostra de paisagismo muito legal. E decoração. É uma garagem de uma casa. Um carro do ano ali, né? Um carro do ano. Do ano de 1978, por aí. É como você pode usar, olha, tem muita planta verde na garagem, né? Um espaço... Aí já é um ambiente que você pode fazer... um paisagismo, né, no seu quintal ou no jardim. E às vezes os ambientes são grandes, mas a ideia é que você possa ter, olhar um pedacinho dele e falar, nossa, eu tenho um cantinho desse na minha casa. Eu posso colocar alguma coisa mais ou menos assim, olha, um laguinho, alguma coisa no meu quintal, uma fontezinha. Como eu trabalhar com plantas verdes, as plantas ornamentais, né? Que elas dá uma ideia sensacional para as pessoas, ainda mais algumas mulheres criativas, e normalmente vocês são muito criativas. Olha, essa parte, por exemplo, uma espécie de um loungezinho que você pode fazer. Você pode não ter um quintal grande, mas às vezes você tem um pedacinho lá no fundo, exatamente, que você pode colocar ali, olha, um ombrelone. Cercar com algumas plantas, olha, um vaso de orquídeas, Phalaenopsis em cima da mesa. Pode colocar o que você falou ali? Um ombrelone? Ombrelone. Eu, se for numa cantina italiana, eu quero comer um ombrelone, porque isso pra mim é uma comida italiana. É um guarda-chuva grande. Exato, é um ombrelone, um guarda-chuva grande, com certeza. Guarda-chuva grande. Muito legal. E a prefeitura? A prefeitura ajuda bastante? Ela apoia. A prefeitura é parceira da Expoflora, não apoia. A gente tem que fechar a rua, né? O parque da Expoflora, ele praticamente dobra de tamanho porque a gente emenda com o clube social da cidade. Então a prefeitura fecha as ruas, né, aquela Alameda Maurício de Nassau, para que a gente emende com o clube. Então a chuva de pétalas, por exemplo, da Expoflora é realizada no campo de futebol do clube. Nós temos uma praça de alimentação que também fica dentro, o minicítio está dentro da área do clube. Essa chuva de pétalas, ela era feita com um helicóptero, hoje não é mais? Não, ela sempre foi com praticável, é um equipamento especial para fazer essa primeira chuva. Como muita gente, às vezes, saía frustrada, porque diz a tradição que quem pega uma pétala ainda no ar, antes que ela toque o chão, tem os seus desejos realizados. Verdade? Olha, então você tem que ficar com a mão para cima esperando a pétala cair na sua mão. Você faz o pedido. Todo mundo que está do lado para pegar uma pétala. Falando nela, a chuva de pétalas aí. Olha é um momento emocionante para você ver. É muita gente que acaba se concentrando nesse lugar. E nessa época do ano, às vezes não tem muito vento. O tempo está meio parado ainda, porque ainda a gente está na pré-primavera. E às vezes as pessoas que ficam mais ao fundo não conseguem pegar essa pétala. Então o helicóptero, na hora que terminava essa chuva, quando as pessoas estavam indo embora, o helicóptero subia e fazia uma outra chuva por todo o parque. Agora a ANAC não está autorizando a sobrevoar locais que tenham concentração de público. Então, infelizmente, só não está sendo realizada por conta disso. Mas a equipe da Expoflora está Nunca aconteceu nenhum problema com ele. Graças a Deus, mas em 37 anos. Mas sabe por quê? Eu falo para você assim, como piloto que eu também sou, eu digo a você o seguinte. O helicóptero, ele é uma aeronave muito segura. Tanto que, quando eventualmente ela perde o motor, existe o alto giro que o piloto consegue pousar. Não é nenhum pouso suave, mas consegue pousar em segurança. Para ele, para quem estiver no helicóptero. No entanto, não para quem estiver embaixo. Então, quando vai sobrevoar, e normalmente, às vezes fala de um voo pairado, e o voo pairado também exige muito da aeronave, pode de repente ter uma perda de motor, e aí quem estiver embaixo, minha filha, tomar muito cuidado. Então, eu acho que foi prudente. Você não pode estragar uma beleza tão grande de uma festa maravilhosa como essa. A Expoflora cumpre todas as leis, respeita todas as normas, cumpre todas as leis. O público pede, mas a gente explica que realmente ele não se fazia com o helicóptero parado.
Ele simplesmente passava jogando, soltava as pétalas. Mas mesmo assim, a gente segue todas as determinações legais. Muito bom. Jornalista Vera Longini, hoje uma das responsáveis faz parte da comissão da Expoflora, que vai se realizar a partir do dia 24 de agosto até o dia 23 de setembro. Isso mesmo. Toda sexta, sábado e domingo. Das 9 às 7 horas da noite. Me fala um pouquinho sobre a apresentação de dança. A Olambra mantém muito da cultura holandesa. Olambra já é a junção dos nomes. Olambra, América e Brasil. Tá. Essa é a formação. E eles mantêm muito da cultura holandesa. Esses grupos de dança são 300 jovens olambrenses, né? Que eles formam esses grupos. A partir dos 10 anos de idade, eles entram num grupo e eles escolhem o nome de uma flor que vai acompanhá-los por toda a vida. Cada ano, eles aprendem 16 coreografias diferentes e eles não podem repetir nenhuma coreografia até que o grupo complete 10 anos. Aí eles vão para o grupo que chama Cactus, que é aquele que nunca morre. E ali, no Cactus, as coreografias podem ser repetidas outra vez. É alusão à planta cactus? É alusão à planta. Que não morre mesmo no deserto, não morre, pode calor, deixar não lá. Tem jeito. É uma suculenta, né? Ela armazena água, né? Exatamente. Para que ela possa sobreviver. Aí você vê que os grupos, né, são de diferentes cidades, né? E eles vão aprendendo. Essas danças são interessantes, porque elas são alusivas a profissões, sapateiro, agricultor, né? E você tem vários ritmos, né? Shot, valsa. Tem umas que imitam uma patinação no gelo. É bem interessante. O sapato, é tão tradicional o sapato deles. Esse tamanco, ele é uma madeira bem leve, todo mundo acha que é pesado, mas é uma madeira bem levinha. E como a Holanda, ela é conhecida como Países Baixos, né? Porque ela está abaixo do nível do mar. Então, ela é muito úmido o solo. E esses tamancos, eles são feitos de uma madeira que evita a umidade que chegue aos pés. Ah, que legal. E eles colocam várias meias, né, para dançar, né, para segurar o tamanco no pé e para ficar mais confortável. Os jovens brincam que usam 7, 8 meias para o tamanco ficar mais confortável. Porque eles dançam, pulam, correm com esses tamancos. É uma diversão. Vem holandês? Vem bastante, porque a Holanda ainda tem, né, grande parte dos imigrantes holandeses e as famílias vêm para visitar nessa época. E os holandeses acham fantástica essa festa, porque na Holanda você tem, na primavera, o Parque Keukenhof, que é em Lies, perto de Amsterdã, que é um parque maravilhoso, onde você vê também, que é também utilizado para apresentar as novidades. Eles recebem mais de 1 milhão de turistas lá, uma coisa incrível, loucura, né? Maravilhoso. E essa parada das flores, segue uma tradição? Ela segue. Ela foi criada no modelo da Disney. A Disney, quando você vai estar finalizando o evento, tem o desfile, né, dos personagens que trabalharam, o Tulipo, né, que é o nosso mascote, e o Pete Schumacher. Como é que chama o mascote? Tulipo? Tulipo. Tulipo de Tulipa, tá certo. Isso, e o Pete Schumacher, que é o nosso embaixador. Ele é um agricultor holandês, um dos primeiros a chegar, ele veio na primeira leva de imigrantes e ele é o responsável durante muitos anos pelo grupo de danças. Hoje tem um outro grupo também, mas ele é um dos responsáveis pela pesquisa e por trazer para o Brasil essa tradição holandesa. Nem na Holanda tem um grupo que saiba tantas coreografias como esse grupo holandês. Olha que legal. E essa é a parada? Essa é a parada das flores, são carros alegóricos, decorados com flores também, que não podia deixar de ser. E também os artistas, né, performáticos, né, o grupo de dança, a fanfarra de Olambra, que também é muito interessante, aí a fanfarra, porque eles fazem percussão com os tamancos. Além deles tocarem os instrumentos normais. Tá. Como se fosse um sapateado? Como se fosse, eles usam como percussão, o tamanqueado. E eles usam o tamanco para percussão, né? E essa fanfarra também, ela é bem tradicional. Todos os integrantes, né, se vestem também com as roupas típicas holandesas, que elas diferenciam, né? Essa roupa, uma curiosidade, dependendo da cor da roupa, do tecido, é de uma região diferente, de uma província diferente da Holanda. E o percurso, dá para que todo mundo
acompanhe, todo mundo veja, tal, não tem Ela que... sai de frente do Shopping das Flores, que é na entrada do parque, e leva todo o pessoal vai pela Alameda do Beijo até a Chuva de Pétalas. A Alameda do Beijo por quê? Porque tinha muitas flores em Patins, que é conhecida também como o Beijo, Marisa. Ah, entendi. Agora, por exemplo, a durabilidade, o tempo de vida útil de uma flor, varia de espécie para espécie? Varia assim, varia do clima, da forma como ela é tratada. A flor é muito sensível. Então, você tem que cuidar de cada espécie de acordo com a sua necessidade. Então, tem flor que necessita de mais água, outra menos água, uma que gosta de sol direto, outra que não gosta muito de sol, mas gosta de claridade. Ah, tá. Outras gostam de lugares mais úmidos. Por exemplo, uma suculenta, que ela armazena a água nas folhinhas, é uma vez por semana que você coloca um pouquinho de água. Mas assim, uma vez por semana, quer dizer, mas o tempo então de vida útil de uma rosa, por exemplo, pode ser o quê? 30 dias? Então, depende do teu cuidado com ela. Ah, tá. Hoje em dia, as flores de corte, como a gente chama, que são aquelas que vêm cortada, todas elas vêm com um sachêzinho, que é um produto para você colocar na água para ela durar um pouquinho mais. Mas se você não tiver produto nenhum, o interessante é que você coloque uma colher de água sanitária, nada mais. É para essa água ficar bastante limpa. Ah, tá. E junto com a água, uma colher de água sanitária junto com a água. Misturada na água para que ela fique bastante limpa. E realmente... E ter o cuidado de tirar as folhas, que elas apodrecem a água, e cortar... a cada 2 dias, 3 dias, você cortar um pedacinho do caule, para quê? Para que ela possa respirar e puxar a água pelo caule. Olha só, quanta coisa a gente está aprendendo hoje aqui. E me fala assim, sobre a infraestrutura no sentido, por exemplo, alguém sai de uma cidade, vai para lá e de repente perdeu o sapato, perdeu o chinelo, perdeu a sandália, enfim, vocês têm o pessoal pode comprar alguma coisa lá nos shoppings? Tem. Dentro da Expoflora, nós temos 4 shoppings. Um é o Shopping das Flores, onde as pessoas podem comprar, adquirir as flores que são mostradas na Expoflora e que são vendidas apenas para os grandes distribuidores pelas cooperativas. As cooperativas não vendem direto para o consumidor final. Ali na Expoflora é uma oportunidade que elas têm para comprar essas flores. Um cacto sem espinho, por exemplo, que nós lançamos no ano passado. Isso aí a gente compra agora, até os nossos netos, bisnetos vão ver, né? Porque isso não acaba nunca, né? Você sabe que no México uma vez eu tomei um suco delicioso, um suco verde e tal, e o cara começou a explicar a receita pra mim e tinha cacto. Alguma coisa de cacto nesse suco. Não sei. Isso eu já não sei. Não, tinha, verdade. Mas não vão fazer suco de cacto, pelo amor de Deus, hein? Tinha um pedacinho que. Mas hoje em dia, Alberto, você tem, diferença. graças à tecnologia, esse trabalho desses melhoristas, você tem flores cada vez mais duráveis. Né? Você tem um calanchoe, por exemplo, que ele é resistente ao etileno, que é o hormônio do envelhecimento. Então, por exemplo, hoje está crescendo muito a venda de flores nos supermercados, que a gente chama no autosserviço. Sem dúvida. Que, aliás, que deu que assim, esse ano acolheu o mercado, que deve crescer 10% esse ano. Os produtores não viram crise, mas não de uma forma drástica como os outros setores. Eles não deixaram de crescer. 24 de agosto até 23 de setembro. Isso. Expoflora, mas não vou querer inventar dizer Expoflora. Expoflora. Querida. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero todos vocês na Expoflora esse ano. Eu estarei lá. Vocês já são meus convidados especiais e a todos os seus telespectadores também estamos lá para recebê-los a todos com muitas flores. Eu vou lá, eu vou. Vai ser uma delícia. Gente, conversei aqui com a Vera Longini, jornalista, falamos muito da Expoflora. É um evento grandioso, monumental, como vocês puderam perceber aqui pela própria entrevista com a Vera. E eu os convido, vamos lá, a gente se encontra lá. E eu volto à noite com o nosso RF Esporte Clube, tá bom, pessoal? Até mais tarde, tchau. Muito legal, Vera.